Fala galera, tudo jóia? Aqui é a professora Ana Carolina, direto dos estúdios do Gran Cursos Online com você, preparando aí para mais uma prova, né, mais um conteúdo aí para sua prova, que é a parte de corantes. Esse bloco a gente vai falar um pouquinho sobre os corantes hematológicos e alguns outros corantes aí que vão cair na tua prova e você tem que estar preparado, tá? As técnicas de coloração, elas variam muito, né? E principalmente para sua finalidade. Então, no laboratório de análises clínicas aí, para você que vai fazer seu concurso, para técnico de laboratório, para biomédico ou para farmacêutico, tem que estar dominando esse assunto, que é a parte de coloração de lâminas, de extensões sanguíneas, quais são as finalidades de cada tipo de corante, os corantes microbiológicos, né, para fazer identificação, para auxiliar ali na identificação do micro-organismo, né, que o paciente está apresentando, né, um processo infeccioso, né. Então, assim, e dependendo do tipo de material que você está usando, dependendo do tipo de micro-organismo que você está pesquisando, você tem que usar um tipo diferente de corante, tá? Então, hoje na aula agora, nesse bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre os corantes hematológicos, a gente vai extrapolar um pouquinho para outros corantes que são usados, por exemplo, na citopatologia, porque acaba que, na hora que as bancas vão fazer a formulação das questões, eles misturam nomes de outros corantes, né, para saber se você está sabendo mesmo o que é um corante de laboratório se você não está simplesmente chutando a questão, né? Arriscando ali a sorte. Então, assim, a gente não vai trabalhar com sorte, a gente vai trabalhar com conhecimento, tá? E aí a gente, para começar, eu vou contar um pouquinho da história de como começou a coloração e o que pega muito nas questões das bancas aí dos concursos. Eles querem saber quais são as diferenças mesmo, quais tipos de pigmento vão corar estruturas ácidas, estruturas básicas. Então, você tem que estar atento a isso, quais são os corantes que são usados para corar alguns determinados tipos de estruturas celulares, né? E aí você tem que estar dominando aí na ponta da língua esse conteúdo. Então vamos lá. Vamos começar aí falando um pouquinho sobre a história dos corantes hematológicos, tá? Para vocês terem ideia, essa história de corar células, né? Começou lá em 1879 com Paul Ehrlich. Ele que pela primeira vez usou corantes derivados da anilina para corar as células sanguíneas. Vem aqui comigo, quem é que nunca viu a vovó falando ali do azul de anil, né? Para você deixar as roupas brancas mais claras, né? Mas na verdade é uma coloração bem levezinha ali de um azul que vai estar dando uma impressão aí de um aumento do esbranquiçamento das roupas, né? Então assim, lá a vovó já, nossa avó aí, ó, sempre usou anilina como um corante. E o Paul Ehrlich já estava usando isso daí para corar, na verdade, células sanguíneas lá em 1879. E aí, a partir daí, o que começou-se a acontecer? Os corantes hematológicos, eles começaram a ser classificados como corantes ácidos, básicos ou neutros. E aí, essas combinações, a depender do tipo de pH, do pH dos corantes, é que eles foram sendo misturados e foram sendo criados, de acordo com essa composição de um corante mais ácido, um corante mais ácido, mais básico, mais neutro. Então, é essa combinação aí que começou a ter a geração de novos tipos diferentes de corantes, tá? Então vamos voltando aqui. Então essas combinações desses corantes começou então a ser a base das colorações de Romanovsky. Vocês vão ver muito este nome aqui, ó, Romanovsky, nas provas de vocês. Romanovsky, na verdade, não é uma técnica de Romanovsky, não é. Na verdade, Romanovsky foi o cara que começou a fazer essas misturas de corantes, né, fazer essas derivações de acordo com o tipo de pH, e aí outros pesquisadores, outros cientistas, né, outros investigadores estudiosos ali da época, começaram a acrescentar outros ingredientes na formulação para melhorar as colorações. Aí foi onde surgiu, então, o McGowan, começou a surgir o Ginza, Wright, são o quê? São combinações e inserções de outros ingredientes para melhorar a qualidade e a diferenciação das estruturas celulares, tá? Então, o que aconteceu? O Romanovsky, Ginza, Wright e McGowan começaram a fazer essas modificações, né? E o Romanovsky começou a modificar também, tudo começou com a modificação da técnica do Ehrlich, né, do Paul Ehrlich, usando uma mistura aquosa de eosina e azul de metileno.
oxidado. E a partir de então, todas as outras colorações desenvolvidas receberam a denominação de derivadas de Romanovsky, tá? Lembrando que a eosina, ela vai ter uma coloração mais vermelha, rosa, né? E essa coloração vermelha é mais característica de um pH mais ácido, tá? É um pH mais ácido. E o azul de metileno, ele vai ter uma característica mais básica, mais alcalina. Só que aí o que acontece? Quando a gente percebe que um corante ácido, ele vai pigmentar estruturas celulares básicas. E o azul de metileno, como é um corante alcalino, ele vai colorir especialmente estruturas ácidas, tá? Então é o contrário. O corante básico colore estruturas ácidas e o corante ácido colore estruturas básicas, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre essas soluções aquosas e as suas derivações, tá? Então a partir dessa solução aquosa que foi inicialmente desenvolvida, percebeu-se que ela não era muito estável. Então para melhorar essa estabilidade desses corantes, né, o Wright, que é o nosso corante muito famoso, assim, a gente usa muito na prática laboratorial. O que ele fez? Para essa estrutura aquosa, ele colocou um pouquinho de metanol. Para quê? Para ter uma atividade solvente e fixadora dessas células. Então, derivado do Romanovsky, da eosina e o azul de metileno, que era uma solução aquosa, o Wright simplesmente introduziu ali metanol para melhorar a fixação. E aí, gente, quando a gente fala de alcoóis, independente de ser metanol ou outro tipo de alcoói, é para fazer a fixação do material na lâmina, né? Ali na estrutura de vidro, para a gente poder enxergar ali no microscópio depois de uma coloração, depois de uma lavagem, beleza? E aí, além de tudo isso, para melhorar, então, a fixação dessas células na lâmina, o Wright introduziu aí o metanol nessa solução aquosa, tá? Já o Ginza, o que ele fez? Ele padronizou a sua solução acrescentando glicerol. Por que ele fez? Ele percebeu que, colocando ali um pouquinho de glicerol, melhorava, além da estabilidade, a solubilidade do reagente, do corante, tá? E o May, outros dois pesquisadores, Richard May e Ludwig Gunwald, os nomes são difíceis, May e Gunwald, usaram soluções saturadas para aumentar a intensidade da coloração das células, para elas terem colorações mais vivas. Então, aumentou a saturação, adicionando ali sais, né, fazendo misturas de uma forma com que aqueles corantes se tornassem sais, para que eu pudesse aumentar ali a saturação, para aumentar a vida, né, uma cor mais intensa para as células, beleza? E atualmente as extensões do sangue periférico são coradas com Wright, May, Gunwald, Ginza, são as que são mais usadas no nosso país, tá? A gente vai falar aqui também sobre o panótico e sobre todas as outras derivações, né, de Romanovsky, que tudo partiu dele, né? E aí existem vários estudos que dizem qual é a diferença final de um corante para outro, né? Então, tudo vai depender muito, gente, da finalidade do seu laboratório, de onde trabalha, né? E os concursos públicos, o que eles vão cobrar? Eles querem saber se você sabe a composição básica desses corantes, como é que eles são utilizados e para que são utilizados, né? Então, a gente já sabe que todos os corantes, a base delas, da estrutura, da sua composição, é eosina e azul de metileno. Se acrescentou metanol, é Wright. Se colocou glicerol, é Ginza. Então, assim, a gente vai trabalhando aí para estar diferenciando esses corantes aí para acertar aí nas questões de prova, tá? Então, esses corantes de Romanovsky são mistura dos sais ácidos, que é a eosina, e os sais básicos, que é o azul de metileno. Além dos seus produtos derivados da oxidação do azul de metileno. Então, quando eu faço a oxidação desse azul de metileno, eu também tenho outras derivações que nós vamos chamar de azures de metileno, tá? A partir daqui, ó, desses corantes Romanovsky, que a gente teve aqui, então, o Wright, Ginza, May, Gunwald, Leishman e o panótico, que é o que a gente chama do corante rápido, tá? Todos os outros aqui vão levar muito mais de 10 minutos para colorir, né, uma lâmina.
E aí a gente tem um quadrinho aqui que é bem interessante, né? Que tirei lá de uma das fontes que eu uso muito, que é Hematologia Laboratorial de Silva. É um livro recente, né, de 2016, relativamente recente, que dá uma tabelinha bem bacana pra gente, dizendo o seguinte: quando a gente está lá na prática laboratorial, a gente enxerga as estruturas de acordo com a coloração. Beleza. Muitas vezes acontece da gente olhar lá no microscópio e falar: nossa, tá muito vermelha a coloração, nossa, tá muito azul a coloração. Então, se você já sabe que a coloração tá muito vermelha, qual que é o corante que dá a cor vermelha? É a eosina. Ah, tá muito azul, você já sabe que é o azul de metileno. Então, vem aqui comigo. Quando a gente percebe que a coloração tá vermelha, muito avermelhada, a gente está percebendo então que está um pH ácido, ou seja, eu posso estar tendo problemas ali de pH na hora de fazer a confecção, na hora de fazer a coloração das lâminas, né? A minha água ou do tampão pode estar com pH ácido. E isso é obviamente que vai interferir, porque uma das etapas da coloração sanguínea, de uma extensão sanguínea, é lavar com tampão ou com água. E aí o meu pH tem que estar neutro. E aí, olha só, gente, se eu estou com um pH mais ácido da minha água, obviamente que as minhas estruturas celulares estarão mais avermelhadas ou mais rosadas, beleza? O tempo de coloração não está correto, ou seja, eu deixei menos tempo do que deveria, né, no processo de coloração, e aí ela ficou mais vermelha. Então eu tenho que aumentar o tempo de coloração antes de fazer o enxágue final, tá? Daquela lâmina. Outra questão interessante é que se eu tiver algum tipo se dentro da cuba onde eu faço, se a estrutura de bancada, se você tem ali coloração de GRAM junto com a coloração de extensões sanguíneas, você pode estar tendo contato da fucsina, por exemplo, ou outros reagentes que podem estar interferindo aí na coloração das extensões sanguíneas, tá? A água, né, que você está lavando tá ácida, ou também, galera, as amostras heparinizadas. Acontece de vez em quando, principalmente em ambiente hospitalar, por exemplo, lá no setor de internados, a equipe que não é do laboratório faz a coleta daquele sangue e faz a coleta em tubo heparinizado, que é o tubinho da tampa verde. E aí vai fazer a extensão sanguínea. Quando a gente faz essa extensão sanguínea, a gente vai perceber uma coloração mais avermelhada, mais rosa das células. E aí fica difícil a identificação das estruturas básicas, ácidas, né? Por conta disso, porque é essa heparina aí que está interferindo na nossa coloração, tá? Então, é um dado aqui super importante. Outra coisa, aí já, falando um pouco da coloração que fica mais azul, ou azul intenso, significa então que o pH do meu corante está mais alcalino, mais básico. O pH da água do tampão está acima de 6,8. Então, eu estou tendo ali, a gente sabe que o pH neutro é o pH de 6,8 a 7,2, em torno disso. E aí, a gente vai ter aqui uma alcalinidade maior quando ele sai da zona ali do ácido, tá? O tempo de coloração não está correto, ou seja, ao contrário do corante, que se você faz uma coloração num tempo inferior vai ficar mais rosado, se você prolonga o tempo ele vai ficar mais azulado. A água da lavagem está mais básica. Outro dado importante são as lâminas velhas. Então, se eu tenho ali lâminas que foram confeccionadas há muito tempo e depois disso que eu vou fazer a coloração, elas vão apresentar um caráter mais alcalino, então elas vão ficar mais azuis, tá? E a presença de grandes quantidades de imunoglobulina. Se o paciente tem ali uma quantidade muito grande de anticorpos, ele também pode apresentar uma coloração mais azulada, beleza? Então, eu acho que é bem bacana esse quadrinho aqui, ele vai ajudar bastante. Inclusive, na prática clínica, quem está ali no laboratório no dia a dia, sabe identificar perfeitamente por meio dessa visualização lá no microscópio, a diferença mesmo de coloração entre um e outro. Eu vou mostrar aqui então para vocês. Quando a gente tem uma lâmina normal, colorada de uma maneira
adequada, nós vamos ter essa coloração. A gente consegue enxergar muito bem o núcleo, a gente consegue enxergar bem o citoplasma, a gente enxerga bem as estruturas celulares, as hemácias, leucócitos, né? As granulações do citoplasma, as cores não estão nem intensas, nem para rosa, nem para azul, então a gente tem uma homogeneidade na coloração da extensão sanguínea. Agora, vejam aqui, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, quando o pH está mais ácido, do reagente, se eu tirei antes do tempo, né, ou se a água está muito ácida, enfim, todos aqueles interferentes que eu passei para vocês agora há pouco, eu vou ter uma coloração mais rosada. Olha como a gente já não enxerga mais direito as estruturas de citoplasma, o núcleo começa a ficar já está mais claro. Eu posso ter uma hemácia que está muito mais rosa do que deveria estar, mais clara. Eu posso ter uma falsa interpretação, por exemplo, de uma hipocromia, porque eu vou estar achando que essa hemácia não tem hemoglobina, mas na verdade é minha coloração que está inadequada, tá certo? Outro dado aqui, você comparando com um pH que é mais alcalino, vai puxar mais pro azul. Então as cores são muito mais intensas, né? Olha aqui um eosinófilo, tá assim quase, né, tá gritante aqui a coloração dele, tá muito grosseira. A gente percebe que falta uma homogeneidade, tá puxando muito pro azul, então a gente tá vendo aqui realmente que o pH dessa coloração tá mais alcalinizada, potencializando ali as estruturas ácidas, tá? Lembrando disso, corante básico, cora ácido, e corante ácido, cora básico, beleza? Então, continuando. Um outro corante que é importante de uso na hematologia é o azul de Cressil brilhante. Esse corante, ele é utilizado para contagem dos reticulócitos, tá certo? E aí, o que são os reticulócitos? A gente falou já em outras aulas lá de hematologia que o quê? Reticulócitos são as hemácias que estão ali dentro do seu processo de maturação e é a penúltima etapa, é a última etapa, vamos assim dizer, antes de ser uma hemácia completamente madura. Então, a hemácia acabou de perder seu núcleo, ainda tem resíduos ali de RNA e a gente precisa saber quanto que eu tenho ali de reticulócitos para eu saber se o meu paciente, por exemplo, que tem uma anemia, está tendo uma resposta medular ou não, beleza? Então a gente consegue colorir, né, corar essas estruturas ácidas aqui por meio desse corante que é um azul de Cressil brilhante, tá? A técnica dela vai envolver aí a mesma parte de sangue total coletado em EDTA para a mesma parte do azul de Cressil. E aí a gente vai deixar incubando de 20 a 30 minutos no banho-maria a 37 graus, fazer a extensão sanguínea e olhar no microscópio na objetiva de imersão e fazer a contagem, beleza? Qualquer dúvida, se você tiver relacionado a reticulócitos, a contagem de reticulócitos, alguma aula que porventura já tenha acontecido, pode entrar em contato lá no nosso fórum que a gente conversa, tá bom? Azul da Prússia. Ah, professora, nunca ouvi falar desse corante, né? Não é um corante que é utilizado frequentemente no laboratório de análises clínicas para quem trabalha ali na hematologia, a não ser que já exista uma padronização para essa finalidade, tá? Esse azul da Prússia, ele é basicamente para pesquisa de depósitos de ferro no sangue periférico, tá? Então eu tenho aqui o ferro ferroso, e aí eu consigo enxergar esse depósito, ó, do ferro nas estruturas celulares, tá certo? Então eu consigo enxergar o ferro ferroso por meio deste corante. Nossa, professora, mas por que você trouxe isso? Porque as questões de prova de concurso botam lá azul de metileno, azul de Cressil brilhante, azul da Prússia, e você fala, o que é isso, azul da Prússia? Então, você sabe que é um corante que vai corar ferro, beleza? Outro corante também que eles botam ali no meio dos corantes hematológicos para dar aquela confusão, aquela confundida básica, é a hematoxilina. A hematoxilina, na verdade, é um corante utilizado na citologia, pesquisa de, por exemplo, no preventivo lá da mulher, né? Fazendo o exame do Papa Nicolau, que é o citológico da coleta de secreção vaginal. É um sistema de coloração por células colhidas por raspagem, em cavidades naturais, vagina, mucosa bucal, entre tantas outras. E concentrados celulares a partir de derrames cavitários. Ele também só é usado para diagnóstico in vitro, mas ele é um corante utilizado na patologia, tá? E não no laboratório de análises clínicas, beleza?
Um outro corante que é também da citopatologia é o PAS, que é o ácido peródico de Schiff. O que acontece? Essa coloração ela é usada para corar estruturas que possuem carboidratos, como por exemplo glicogênio, glicoproteínas, proteoglicanos, e geralmente que são encontrados em tecidos conjuntivos, no muco e membranas basais. São geralmente utilizadas, essa coloração geralmente é utilizada nas biópsias do rim, do fígado e outras glicogenoses em músculos estriados e suspeitas de infecções fúngicas, porque eu quero corar estruturas que tenham ali uma proporção significativa de carboidrato. A gente usa esse corante na análises clínicas? Não, a gente não usa esse corante nas análises clínicas, beleza? Mas vai estar lá, paz, nunca ouvi falar na vida. Pronto, agora você sabe do que se trata, beleza? Vamos continuar aqui então. Vamos falar então um pouquinho sobre os corantes hematológicos e a gente vai entrar nas questões para tirar as dúvidas. O que é extremamente importante? Esses corantes hematológicos que eu tô falando para vocês são aqueles primeiros que eu disse para vocês, todos aqueles derivados de Romanovsky, tá? Que são as combinações de eosina com azul de metileno em suas proporções, né? Depois vieram suas modificações do Wright, do Ginza, do Meigrange, do Leishman, tá? Então, para que servem essas colorações? Quando a gente falar em corante hematológico, a gente está falando desses corantes que vão fazer parte do hemograma, tá? Da coloração da extensão sanguínea. Então, como é que tem que ser feita a confecção da extensão sanguínea? A gente tem aqui, então, coloca uma gotinha de sangue, a gente distribui de forma homogênea na ponta da extensora, coloca aqui um ângulo de 45 graus e faz a extensão. A extensão pronta é que a gente vai levar para fazer a coloração. A gente vai levar para corar, beleza? E aí aqui a gente vai usar todos aqueles reagentes, né, aqueles corantes que eu falei para vocês. Isto. E aí falando um pouquinho desses corantes, tá? Meigrange é uma mistura da eosina com azul de metileno não oxidado, que quimicamente se transforma em eosinato de azul de metileno. Como é que é a técnica do preparo desse reagente? Tem que se dissolver 0,3 grama do sal em 100 ml de metanol. Não foi essa a modificação do Meigrange? É o metanol. Deixa-se o corante envelhecer em local fresco e escuro em frasco âmbar por 7 dias, homogeneizando diariamente. E após esse tempo, o corante está pronto para uso. O Ginza é uma mistura do azul, mistura equimolar do azul 1 e do azul de metileno e o eosinato de azul 2, que são derivações, gente, do azul de metileno, tá? O que a gente tem que saber? Que o Ginza, na verdade, na sua formulação, vai o quê? Misturar uma grama do sal com glicerol. E aí vai ter que deixar ele se dissolver ali no banho-maria a 56 graus por 2 horas, homogeneizando periodicamente com bastão de vidro. Depois desse tempo, deixa a solução adquirir uma temperatura ambiente e aí sim vai colocar o metanol para melhorar ali a fixação, tá? Coloque-se a solução corante no frasco âmbar e deixe o local fresco e escuro por 7 dias, tá? E aí como é que funciona a técnica, né, de coloração do Meigrange com Ginza? A gente coloca o corante, a gente faz a extensão sanguínea, né, que é essa daqui, com ela seca, já ela não pode estar úmida. A gente coloca aqui, então, sobre a lâmina, 2 ml do corante e vai deixar entre 3 a 4 minutos reagir. Sem retirar o corante, você vai adicionar 2 ml de solução tampão ou água, tendo atenção, galera, para o pH dessa água, tá? Que a gente sabe que o pH vai interferir ali na estrutura, na coloração da estrutura celular. Aí vai desprezar a solução corante ou tampão. Depois disso, mais 2 ml do corante do Ginza, que é esse outro que a gente acabou de preparar aqui. Então aqui a gente vai preparar um de metanol, que também pode ser, aqui essa derivação é do Meigrange, só que também tem a derivação do Wright, que também vai levar o metanol. E aí você vai deixar de 15 a 20 minutos aí esse segundo corante. Depois vai lavar a água, vai lavar a lâmina com água corrente, limpar a parte de trás, porque ele fica muito manchado, senão a gente não consegue enxergar ali no microscópio, né, com muita nitidez as estruturas celulares. A gente vai deixar secar. E aí sim vocês vão ler no microscópio no objetivo de imersão, o objetivo de 100, beleza? Depois que secar. O que é importante a gente saber?
que os corantes ácidos, que é a eosina, têm afinidade por estruturas básicas. Então, tudo que vocês enxergarem mais avermelhado, mais rosado, são estruturas básicas. E as estruturas e os corantes básicos, né, no caso azul, ele vai corar estruturas celulares ácidas, como, por exemplo, o núcleo da célula. O núcleo da célula que está ali cheio de ácido desoxirribonucleico, então é muito ácido, pH muito ácido, então ele vai corar com a coloração mais azulada, beleza? Agora, e se as minhas estruturas de citoplasma estiverem mais azuladas, né? A gente pode ter um citoplasma mais azulado se tiver uma estrutura de citoplasma das células mais azulada, significa então que eu tenho resíduos de núcleo ali, ou que eu tenho uma atividade nuclear acontecendo ali, uma quantidade aumentada de RNA no citoplasma, tem alguma coisa ali acontecendo, ou a nível de maturação, né, ou se tiver alguma outra doença, mas também pode ser um erro ali no tempo de coloração, deixando o tempo um pouco mais prolongado, né? Ou as proporções ali de azul de metileno ou pH do tampão que estão errados, influenciando. Isso, gente, é muito sério e muito importante, principalmente na clínica, no dia a dia lá do laboratório, tá bom? Então é o que a gente enfatiza aqui, ó, o pH da solução tampão ou da água são importantes, né? É importante, né, o pH. Em pH neutro, os corantes atuam na estrutura celular pelo qual tem afinidade. E o pH ácido vai ter, né, a afinidade pela eosina, que é a coloração vermelha. E o alcalino pela coloração mais basofílica, que esse é o termo técnico para uma coloração mais azulada das estruturas celulares, vão ter essa intensidade aí azul por causa do azul de metileno, tá? O Wright é uma mistura desses derivados do azul de metileno com sais de eosina azul de metileno. Aí vocês vão perceber que o Wright ele vai ter uma coloração mais puxada para o azul mesmo, tá? E aí ele vai dissolver aqui 3 gramas do corante em glicerol. Essas técnicas foram retiradas do livro do Silva, tá? Fundamentos de Hematologia. E é a referência que nós estamos usando para todas as técnicas aqui utilizadas, tá certo? E como é que funciona a técnica da coloração de Wright? Na lâmina, vocês vão colocar o Wright, cobrindo totalmente. E aí vão deixar entre 3 a 4 minutos. Sem tirar o corante, a gente vai acrescentar ali um pouquinho de água e tampão, deixando de 10 a 15 minutos. Depois a gente lava a água, limpando a parte de trás, para poder, sim, enxergar ali as estruturas celulares no microscópio, tá bom? O tempo que o corante vai ficar sobre a lâmina e o tempo da mistura, que é o corante solução tampão, ou a água, se for o caso, tem que ser estabelecidos pelo profissional que realiza a contagem diferencial. Porque, de um modo geral, gente, esses corantes, eles podem variar o tempo de coloração a depender da técnica, da concentração, da idade do corante. A gente percebe que os corantes mais envelhecidos, eles têm uma estabilidade e uma coloração um pouco melhor do que aqueles que foram recém-preparados, tá? Então, tudo isso, o tempo, ele vai depender também de todos esses fatores, e vocês aí do laboratório, os analistas responsáveis, é que fazem essa padronização, beleza? O Leishman também é uma outra coloração, foi muito usada para identificar leishmaniose e outras estruturas, outros hemoparasitas, tá? A gente usa muito esse corante porque ele tem uma derivação maior aí do azul de metileno com sais de azul de metileno, bem semelhante ao Wright, tá? Só que aqui ele vai acrescentar mais metanol, deixando ele envelhecer ali no frasco âmbar para poder, aí sim, depois disso, está pronto para uso, tá? Mesma coisa, não muda muito entre um e outro, né? Ao tempo de coloração, coloca o corante, espera um tempo, coloca a água, outro tempo, lava e olha no microscópio. Todos eles são muito semelhantes, não vai mudar de forma alguma. O que muda muito é a composição e a proporção de eosina, azul de metileno, metanol e o glicerol, tá certo? Agora, falando um pouquinho sobre o panótico, que é o corante rápido, esse é um corante que foi baseado no método de Field, que tinha como objetivo fazer uma coloração rápida na preparação da gota espessa para pesquisar Plasmodium, tá? Que é aí
um protozoário que causa malária. Esses corantes foram adaptados para a coloração das extensões sanguíneas, compostos de 3 corantes. Então, no panótico eu tenho o corante 1, que é o metanol, que ele vai fazer a fixação das extensões. O corante 2, que é a eosina, que vai dar aquela coloração vermelha, tá? Que vai ter ali a função de, como é um reagente ácido, ele vai colorir ali as estruturas citoplasmáticas. E o terceiro corante, que é o azidimetileno, né? Que vai fazer a coloração das estruturas nucleares, que é o corante básico. Então aqui está a apresentação, né, de como vem o panótico. Ele vem com 3 frascos, cada um, o metanol, a eosina e o azidimetileno, cada um com seu tempo. Geralmente a coloração é feita por imersão da lâmina em cubas, com cada um desses reagentes. E por último aqui lavar, fazer o enxágue. Como é que é a técnica de coloração do panótico, tá? Vocês vão colocar essas lâminas no corante 1 e deixar por 10 segundos. E aí, depois que você tira ele da cubinha, né? Você vai deixar escorrer por 5 segundos e passar para o corante 2 e deixar por mais 10 segundos, não são 10 minutos, por isso que é rápido. Depois você retira ele de novo da cubinha do corante 2, vai deixar escorrer por 5 segundos e colocar no corante 3 e vai deixar por um tempinho um pouco maior, de 20 segundos, e retira, escorre por 5 segundos e aí lava em água corrente. Ou seja, esse teste aqui, essa coloração, ela vai girar em torno de 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo a coloração. E aí a gente tem a caracterização da técnica do panótico. Agora, o que é importante vocês saberem é que, a respeito desses corantes rápidos, é que eles são limitados quanto à sua capacidade de fornecer informações mais detalhadas sobre a distribuição da cromatina e de revelar detalhes nas estruturas citoplasmáticas e nucleares. A coloração rápida, ela pode ser bastante adequada, desde que seja realizada com rigor altamente técnico, porque a gente está falando de uma coloração aí de segundos, beleza? Então a gente encerra aqui esse bloco, vamos fazer algumas questõezinhas já no próximo bloco sobre esses assuntos aí para você. Não perde aí não, a gente aqui no Gran Cursos com você, preparando você para sua prova de concurso, beleza? Um super beijo, até a próxima!